Após um período aí de inatividade aqui no canal, né, cara, estamos de volta. Fiquei o mês de maio inteiro sem vir por aqui, cara, mas tem uma explicação pra isso, tá? Tem uma explicação pra isso. Foi o mês que eu peguei dengue. Peguei dengue, cara, tá assim muito mal. Não brinquem com isso, cara. Dengue é muito sério, pode até matar, velho. Sorte minha que não aconteceu nada de mais grave, né, mas eu passei muito mal mesmo. E aí logo na sequência eu tava melhorando, quase chegando nos finalmente, aí resolvi pegar uma gripe. Então esse mês de maio praticamente um mês perdido pro canal, mas estamos de volta, importante que a gente voltou. Bom, o que acontece é o seguinte, cara, eu vi uma publicação do meu amigo Bruno Ascari, onde ele posta um disco que me chamou a atenção, que eu tenho aqui no meu acervo, e pensei, tá aí, cara, faz tempo que eu não ouço disco, comecei a ouvir, mano, pirei, e aí tive que minha cabeça começou a pipocar, cara, pensei, é com ele que eu vou voltar, cara. E hoje a gente vai falar sobre uma das bandas mais legais aí do jazz rock, cara, que surgiu aí no finalzinho dos anos 60 e comecinho dos anos 70. Se eu fosse você, não perdia esse vídeo por nada. Vem comigo conferir. Bom, cara, então é isso, a gente tá de volta com Minha Vida em Vinil, espero que você continue acompanhando a partir de agora, porque a gente tá com muita coisa legal pra vir por aí, espero que nada mais me interrompa, cara. Oh, God. Ok. Então é o seguinte, cara, como eu falei pra vocês, instigado aí pelo meu amigo Bruno Ascari, né, eu resolvi então, eu vi que ele fez uma publicação, aliás, no Instagram dele, onde ele estava ouvindo, todo dia que ele acorda, ele coloca, hoje o dia eu tô ouvindo tal coisa, legal, porque a gente acaba redescobrindo algumas coisas que a gente, às vezes, tem aqui no nosso acervo, e acaba deixando um pouco de lado para ouvir coisas diferentes, coisas novas, enfim. E o disco que ele postou, cara, foi o disco de estreia do Chicago Transit Authority, tá? Esse disco aqui, ó, Chicago Transit Authority. O que acontece com isso aqui, cara, é o seguinte, que esse disco aqui, ó, do Chicago, ele é um disco que foi o primeiro e único disco com esse nome. A gente vai chegar lá, tá? O que acontece é o seguinte. Bom, como eu disse, então, esse aqui é o primeiro disco da banda, né? Primeiro e único disco da banda com esse nome. A banda foi formada em 67 e nessa época aí ela se chamava Big Thing, né? Em 68, quando eles foram contratados então pelo produtor James William Gerson, né? Ele resolveu aí que precisavam mudar de nome. Chegando então ao Chicago Transit Authority. A marca registrada deles, cara, era uma fusão assim de naipes de metal, né, e jazz com um toque super rock and roll assim. Isso acabou chamando a atenção desse produtor, que fez um grande lobby aí junto à gravadora para que eles fossem contratados. E em 68, então, eles assinam com a Columbia Records e gravam aí o seu debut em 1969, finalzinho de janeiro aí. E não foi qualquer disco de estreia, cara, sabe por quê? Porque logo de cara os manos já me lançam um disco duplo, velho. Duplo, cara, não é pra qualquer um, né? A banda aqui era um septeto, contava com Robert Lamb nos teclados, que também cantava, né? Terry Cat, um cara que eu particularmente, assim, acho bem subestimado, cara, porque ele era um puta guitarrista, era um arranjador, ele cantava pra caramba. Peter Cetera no baixo, nos vocais também, puta compositor foda, baixista de mão cheia, com aquele vocal, meu, maravilhoso. O trio de metais compostos por James Pankov, Lee Loughlin e Walter Parasider. Esses três se revezavam em todos os instrumentos de sopro, né? Aqui eles abusavam do trombone, trompete, do saxofone, do clarinete, da flauta. E fechando todo esse time aí, ainda tinha o Dennis Serafin na bateria. E esse disco aqui, cara, esse disco de estreia, né? Ele consegue superar todas as suas expectativas, assim. Se você pegar toda a carreira do Chicago aí, né? Nome que eles começam a adotar a partir do segundo disco, né? Depois de terem sido processados pelo CTA, que na verdade é um órgão equivalente ao Detran. Então cada estado tem o seu Detran, Detran do Paraná, Detran não sei da onde. Lá em Chicago eles têm o CTA, que é o Chicago Transit Authority, que é esse órgão que regulamenta aí o departamento de trânsito, enfim, né, cara. Eles foram processados por isso aí, e então logo na sequência eles tiveram que mudar de nome, né? E se você conhece um pouquinho da carreira deles, cara, você vai sacar que tem muita diversidade sonora no som deles, né? Eu tenho certeza que quando começa a tocar If You Leave Me Now ou então Hard to Say I'm Sorry, é impossível que você não canta junto, cara. Aí tenho certeza que você vai pelo menos assobiar muito. E aqui nesse disco, cara, é onde eu acredito assim que tenha talvez a maior variedade entre todos os álbuns do Chicago,
de sons, né? Tem de tudo ali, sabe? Tem desde jazz experimental até soul, rhythm and blues, músicas de protesto dos anos 60, né? Rock até noise music, cara, é verdade. É que a música Free From Guitar é meio que uma homenagem, assim, àquele expressionismo de guitarra que o Jimi Hendrix fez, né? O Jimi Hendrix que usava muito pedais wah e fuzz, sabe? E nesse som aqui, cara, do Chicago, foi feito sem o uso de pedais. O Terry Kath, ele pegou, ele ligou essa guitarra direto no amp, assim, o amp que tinha no estúdio, enfim, e ele improvisou a faixa inteira em apenas uma, cara, isso mesmo, uma tomada, um take só, e ela é considerada, assim, uma das influências aí da noise music, louco, né? E na mesma época, então, que eles lançam esse seu disco de estreia, outra banda que foi meio considerado, assim, rival deles, né? Lançava já o seu segundo álbum, então, que era o Blood, Sweat and Tears, que nesse disco que é chamado Blood, Sweat and Tears tem o Spinning Wheel, Smiling Faces e You've Made Me So Very Happy. Também foi produzido pelo mesmo produtor de Chicago, né? E apesar dos estilos serem meio semelhantes em alguns momentos, né? A galera daquela época aí meio que comprou, assim, uma briga, sabe? Criando uma rivalidade entre essas bandas. E como eu disse, apesar dessas similaridades todas aí, são sons diferentes. O Blood, Sweat and Tears era algo mais melódico, enquanto Chicago beirava mais o energético, vamos dizer assim, a título de comparação, né? E essa mistura de jazz rock mais progressivo, é até engraçado a gente fazer essa comparação, cara, era o oposto do que o Miles Davis vinha fazendo nessa época, sabe? Enquanto o Miles Davis caminhava em direção ao rock a partir do jazz, o Chicago fazia o caminho oposto, eles caminhavam então em direção ao jazz a partir do rock. E isso o Blood, Sweat and Tears meio que já tinha feito em seus dois primeiros discos, mas como eu disse, cara, era uma maneira mais melódica, assim, pra não dizer cafona, entende? Então no disco do Chicago, assim, você ouve coisas mais psicodélicas, sem contar que todos os membros da banda são infinitamente melhores que seus rivais, né, cara? Apesar de não ser o primeiro álbum de jazz rock que se tem conhecimento, eu diria que ele é um dos pioneiros, sim. E aqui ainda não há aquela assim, imensidão de baladas aí que o Chicago foi conhecido, né? É uma banda que poderia ser enquadrada como uma jam band facilmente, assim, no mesmo patamar aí do Steely Dan ou do Grateful Dead, né? Com músicas aí de mais de 7 minutos, né? A última, inclusive, beirando quase 16 minutos de Liberation, cara, muito louco isso de saber, num disco de estreia, né? Então era muita jam que eles faziam, muito experimentalismo, né? Beginnings, Listen, Poem 58, o South California Purples e I'm a Man, que é um cover do Steve Winwood, são aqui os meus grandes destaques desse disco que merece mais a tua atenção, cara. Um disco, como eu falei, gravado pela Columbia, né? Tá aqui, Columbia. O disco do Chicago Transit Authority. Essa aqui é a capa, se você puxar no Spotify, é essa capa que vai aparecer. Apesar que a capa certa, a capa da frente é essa, né? Mas é uma capa tão assim minimalista, cara, se for ver só com o símbolozinho ali, que essa parte de trás aqui fica mais bonita de ser vista, né? É um disco duplo, cara, como eu falei, né? Eu não lembro assim de cabeça para te falar se tem encarte. Um disco tá no meu play, o outro tá aqui, ó, vem com esse proteção de disco, né? O disco com o selo da, não sei se você vai ver aí o selo da Columbia, então tá ali, ó, né? Vou colocar dentro e vou acabar estragando. Mas a capa tá aqui, cara, uma capa dupla, onde você tem todos os músicos aqui dentro, fotos lindas, né? Fotos maravilhosas. Tem a ficha técnica aqui do lado, tá? Onde vai ter quem produziu, quem fez tudo aquilo lá. Tem uns asteriscos assim do lado de algumas músicas, cara, e daí você vai ler aqui no, tipo assim, Free From Guitar was a performance. O cara gravou com uma Fender, não sei no que lá, não sei o que lá, entendeu? São disco duplo, né? Primeiro lado tem Introduction com 6 minutos e 35, só começa por aí. Aí você tem Does Anybody Really Know, que é uma música bem legal. Que tem Does Anybody Really Know What Time It Is? De 4 minutos e 33, né? E aí tem Beginnings, que é a faixa que fecha o lado A com 7 minutos e 58, muito legal também. O lado 2, então, tem Questions 57 and 68, que no documentário ele fala sobre isso, uma viagem que ele teve dormindo e tal, uma coisa muito louca. O documentário tinha na Netflix, eu acho que não tá mais lá. É um documentário que fala sobre o início da carreira da banda, todo Chicago, até o momento de se separar, quando o Peter Cetera sai da banda, lança aqueles discos melancólicos dele, todo cheio de lero-lero, né?
onde lança a música de trilha sonora do Karate Kid, enfim, tudo isso aí, cara, tá tudo lá, tá? E nesse documentário que estava na Netflix, mas não deve estar mais. Aí tem Questions 67, 68, Listening Poems 58, do lado B, lado 3, aliás, disco 2, né? Abre com Free From Guitar, South California Burbles, de 6 minutos e 10, e aí tem I'm a Man, as músicas que eu indiquei agora pra ti aí. E do outro lado tem Prologue, August, cara, é uma vinhetinha de 57 segundos, tem Someday e fecha com Liberation. Um disco maravilhoso, cara, tá foto de todos eles aqui, você consegue ver aqui, ó. Então aqui o Danny Serafin, o James Pankov, o Peter Cetera aqui. Aí nós temos aqui o Walter Parasizer, tem aqui o Lee Loughnane, tem o Terry Cat, e é esses caras aqui, o cara fecha com o Robert Lamb, que é o tecladista e também o vocalista, o principal compositor da banda Chicago Transit Authority. Se você não conhece, cara, se você ainda tem um nariz torcido assim, cara, por causa do Chicago, meu, o que você vai fazer? No Spotify tá aí, cara, Spotify, no YouTube e tal, pega e ouça. Se você quiser, não quer usar o vídeo inteiro, cara, ouça as que eu indiquei. E aí comprove a qualidade sonora dos caras, que era muito boa, né? Terry Cat já nos deixou, as pessoas também. Mas o registro tá aí, pra quem quiser ver. Eu espero que você tenha gostado. Cara, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, faça sua inscrição, compartilhe com seus amigos. E eu também espero, cara, que a gente consiga dar continuidade, porque tá uma loucura. Tá uma loucura, tá uma loucura. É só isso que eu tenho que dizer, tá bom? Beijo, gente. Obrigado de coração a todo mundo que acompanha minha vida em vinil. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!